Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Em nossas atitudes, nas coisas que nós fazemos, nós muitas vezes não somos diferentes dos discípulos, pois eles não se lembraram das palavras de Cristo quando Jesus veio ser crucificado e foi sepultado. Eles não lembraram das palavras que o Senhor havia proferido. Lá em Mateus 20, 17 até o versículo 19, diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Os discípulos lembraram disto? Não. Essa é a questão. Muitas vezes nós acusamos as pessoas, mas não paramos para pensar que nós mesmos fazemos as mesmas coisas. Nós não lembramos de muitas palavras do Senhor, de muitas promessas proferidas e vivemos a parte da sua vontade. A gente precisa crescer, precisa amadurecer, precisa conhecer o Senhor, para agirmos como Ele, para refutarmos todo ataque, toda maneira de abordagem, segundo o pensamento deste mundo que o diabo usa. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos de uma vida que não traduz e não revela Deus ao mundo. A gente precisa entender isso. Precisamos lembrar das palavras do Senhor. Precisamos nos converter ao Senhor. Sermos instrumento de justiça e expressão da graça de Deus. Que a gente possa entender isso. Que a gente possa buscar esse conhecimento. Pois à medida que a gente conhece, por isso à medida que a gente se enfronha neste conhecer, nós não só asseguramos aquilo que seja a vontade de Deus, de andar na sua vontade, como lembraremos de todas as suas palavras e não esqueceremos do que é importante. Nós precisamos lembrar, fomos feito nova criatura. Somos um novo ser segundo a natureza de Deus. Nós somos coparticipantes da natureza divina, nós temos a vida de Deus. Nós fomos capacitados, nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo. Para quê? Para que a gente possa rejeitar as paixões humanas, para que a gente não viva segundo a forma de pensar deste mundo, mas nós, em toda situação, revelemos Cristo às pessoas. Precisamos entender isso, precisamos compreender a vontade de Deus e buscar esse conhecimento para vivermos o reino de Deus neste mundo, expressando, revelando em toda situação, em todo lugar, com todas as pessoas, as virtudes de Deus. A gente precisa disso. Por isso, nós temos uma jornada para crescer, para amadurecer, que é buscar o conhecimento do Senhor. Nós vamos tropeçar? Vamos. Isso é problema? Não. Mas nós devemos nos levantar, pedir perdão para aqueles que nós ofendemos e continuarmos a jornada, pois estamos aqui para glorificar o Senhor, para revelar o seu nome e manifestar sua glória. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender o querer de Deus e viver plenamente essa vontade, honrando e glorificando o Senhor em todas as situações. Pois somos filhos de Deus e, como filhos, precisamos revelar o seu reino e não podemos esquecer das palavras do Senhor, pois Ele nos capacitou para isso. Temos uma jornada para alcançarmos a plena estatura de Cristo, ou seja, para que em todas as situações nós revelemos Cristo ao mundo, na igreja, na família, no povo de Deus, na sociedade onde estamos inseridos. E a gente precisa entender, nós temos que revelar Cristo, é a única maneira. E assim não fazermos como os discípulos que esqueceram que Jesus iria ressuscitar e viveram toda aquela situação dramática de perder as esperanças. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer e precisamos conhecer o Senhor e não esquecer das suas palavras. Que a gente possa entender, compreender isto e buscar o conhecimento de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.
Não deixe de ouvir outras reflexões de Caminhar na Graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.